Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta segunda-feira, 8 de junho. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Renato Anguiná, que é neurologista e presidente da Associação Brasileira de Traumatismo Craniano Encefálico. O nosso tema é o risco da Covid-19 em pacientes com problemas neurológicos, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico José Rodrigues Pereira, coordenador da equipe de pneumologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Com ele abordamos a mudança da percepção do novo coronavírus sobre os danos aos pulmões. E ainda nesta edição, após omissão de dados, OMS pede transparência ao Brasil na divulgação de informações sobre a Covid-19. Prefeito de São Paulo ameaça demitir secretário dos transportes se lotação de ônibus na capital não for resolvida até o final de semana. E também, governador de São Paulo critica municípios do ABC Paulista e da Baixada Santista por descumprimento ao Plano São Paulo de reabertura gradual da economia. Tudo isso e muito mais logo após o intervalo. Até já. Bom, estamos de volta. Antes de ir ao nosso telão da saúde, precisamos esclarecer que ontem à noite foram divulgados números divergentes de óbitos causados pela Covid-19. O primeiro balanço do Ministério da Saúde apontava 1.382 mortes em 24 horas. Logo depois, a pasta afirmou que houve um erro na contabilização dos novos óbitos em Roraima. A soma apontava 762 mortes, sendo que o correto, segundo o Ministério, seriam 139. Vamos agora ver como está a atualização dos casos no país e no estado de São Paulo, Celso. Sim, o Brasil registrava até ontem 36.455 óbitos, sendo 525 registrados a mais de sábado para domingo. No total, são 691.758 casos confirmados. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 9.188 mortes e 144.593 registros da doença. Em 24 horas, 43 óbitos e 1.520 novos casos no estado de São Paulo. E a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo se manifestou hoje sobre a confusão na divulgação de dados da Covid-19 no Brasil pelo Ministério da Saúde. Na coletiva de hoje também foi abordada a situação dos ônibus na capital paulista. O prefeito Bruno Covas ameaçou demitir o secretário de Transportes caso a lotação nos coletivos não seja resolvida até sexta-feira. Vamos saber os detalhes com o repórter Marcelo Baceggio. No boletim da última sexta-feira, o Ministério excluiu o total de casos confirmados, casos em acompanhamento, o total de pessoas recuperadas, o total de óbitos confirmados e mortes sob investigação, divulgando apenas o número de novos casos e novos óbitos nas últimas 24 horas. De acordo com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann, é preciso que o Ministério da Saúde facilite o acesso aos dados e os divulgue mais cedo. Nos últimos dias, as informações têm sido disponibilizadas por volta das 10 horas da noite. O que nós gostaríamos é que ele voltasse a ter o mesmo formato de apresentação e num horário mais adequado que facilite, a divulgação dos dados para todas as pessoas. Se não ocorrer uma transparência nesse sentido, nós teremos que prover ao público e à imprensa, evidentemente, os dados um pouco mais cedo e no formato ideal. De ontem para hoje, o governo de São Paulo registrou 43 novas mortes por Covid-19, o menor número desde que a pandemia ganhou força no estado. Segundo os especialistas, essa já tradicional diminuição nos dados às segundas-feiras ocorre por causa dos fins de semana, em que há menos profissionais para trabalhar com esses registros. Ainda assim, de acordo com o Centro de Contingência do Coronavírus do governo, essas estatísticas reforçam a possibilidade de estabilização da doença em São Paulo. Independente desse número talvez ser falsamente baixo, ele continua apontando para uma certa redução no estado de São Paulo. E esse é um dado positivo que há um mês atrás estávamos esperando ter uma certa noção de que realmente já atingimos o nosso
estamos atingindo o nosso platô. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 67,5%. Na capital, de 75,5%. Com o repasse de novos respiradores feito pelo governo, a capacidade de atendimento do sistema público de saúde vem aumentando e deve crescer ainda mais. Nesta semana, 830 respiradores serão entregues a hospitais de todo o estado. E até 30 de junho, a expectativa é a de que sejam disponibilizados outros 1.000 aparelhos, chegando à marca de 8.800 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. Com a reabertura de escritórios e concessionárias de veículos na capital, o prefeito Bruno Covas vem tentando fazer com que ônibus circulem apenas com passageiros sentados para evitar aglomerações. Contudo, nesta segunda-feira, muitas linhas estiveram lotadas de funcionários que voltaram à rotina de trabalho, o que fez com que Covas ameaçasse demitir o secretário de Transportes Edson Caram, caso ele não consiga mudar esse panorama. O secretário municipal de Transportes havia me dito que garantia que nessa semana não haveria passageiro em pé. Hoje, pela manhã, os números que a gente tem é que 5% das linhas nós tínhamos passageiro em pé. O secretário tem até sexta-feira para conseguir fazer isso. Se até sexta-feira ele não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso. Já em relação às manifestações do último domingo, o saldo foi positivo, segundo o governador João Dória. Cerca de 3.000 pessoas protestaram contra o governo Bolsonaro no Largo da Batata, enquanto 100 manifestantes participaram de ato pró-governo federal na Avenida Paulista. As manifestações na Avenida Paulista e no Largo da Batata ocorreram, e eu quero registrar aqui, de forma democrática e em paz. Apenas no Largo da Batata, após o término da manifestação e sem anuência dos que organizavam a manifestação, cerca de 60 baderneiros foram percorrer duas ruas do bairro de Pinheiros com a deliberada intenção de vandalizarem propriedades privadas e públicas. E a Organização Mundial da Saúde pediu hoje transparência ao Brasil na divulgação de dados sobre a Covid-19. A OMS diz que espera uma rápida solução para a confusão no país e ressaltou que a clareza no processo é ainda mais importante para os cidadãos. E o primeiro pronunciamento do órgão após a alteração no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que passou a ocultar os números acumulados de casos e de mortes pelo novo coronavírus. Michael Ryan, diretor do Programa de Emergências da OMS, defendeu a importância da transparência na divulgação dos dados para que a instituição continue a apoiar e a confiar no Brasil. E para que os brasileiros possam entender e lidar com o vírus. Celso. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil pode romper com a OMS, assim como fizeram os Estados Unidos, caso a instituição não abandone o tom ideológico. Segundo Bolsonaro, o país não precisa de gente de fora para dar palpite na saúde aqui dentro. O assunto também teve repercussão na imprensa internacional. Entre os principais jornais, o britânico The Guardian trouxe em sua capa que o Brasil deixou de divulgar as informações sobre Covid-19 e que apagou os dados do site oficial. E ressaltou que o governo de Bolsonaro é acusado de totalitarismo e censura. Já o norte-americano The Washington Post destacou: à medida que as mortes por coronavírus no Brasil aumentam, Bolsonaro limita a divulgação de dados. E o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde criticou hoje o novo modelo de divulgação dos dados da Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Em entrevista a uma rádio gaúcha, Alberto Beltrame afirmou que as informações são propriedade do povo brasileiro e não dos estados e nem do Ministério, e que trata-se de um direito inalienável. O CONAS, que reúne gestores de 26 estados e do Distrito Federal, inaugurou ontem o Portal Paralelo, que passa a divulgar dados sobre a Covid-19 no país, atualizados diariamente às 5 da tarde. Uma reação à atitude do governo federal, que passou a atrasar a divulgação dos boletins para depois das 9 da noite. O endereço é conas.gov.br.
conas.org.br/painel Conas Covid-19. E vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está no hospital de campanha do ANB, tem a atualização da situação por lá e sobre a ocupação de leitos nos demais hospitais do tipo na cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Uma segunda-feira novamente agitada aqui no hospital de campanha do ANB. O Sindicato dos Médicos de São Paulo fez denúncia ao Ministério Público do Trabalho com a principal reclamação de suspeita de fraude na contratação dos profissionais da área de saúde. O IABAS é a empresa terceirizada que está organizando toda a contratação dos profissionais, só que segundo informações que foram apuradas, o IABAS teria terceirizado uma segunda empresa, essa segunda empresa teria também terceirizado uma outra empresa, e são 4 empresas fazendo então a contratação desses profissionais. E essa última empresa, ela estaria obrigando os profissionais da área de saúde a adquirir cotas desta mesma empresa para que pudesse ficar com a vaga e depois os lucros seriam divididos. Então, eu repito, o Sindicato dos Médicos hoje fez uma manifestação aqui na porta do hospital de campanha do ANB. Além dessas reclamações, tivemos também reclamações pela falta de profissionais de saúde, um número muito baixo, segundo o sindicato, para cada paciente internado, ou seja, de acordo com a demanda, faltam profissionais por aqui, faltam EPIs, segundo o Sindicato dos Médicos, e também a estrutura para descanso dos profissionais de plantão não é a ideal. Segundo informações, para os profissionais que ficam de plantão, são 7 leitos para 19 pessoas, e aí algumas pessoas chegam até a dividir camas aqui dentro do hospital de campanha do ANB. Essas são as denúncias feitas hoje pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo. Vamos agora então à atualização dos números. Aqui no ANB, capacidade total de leitos não ativados, mas total de 1.800, ocupados nesse momento 340. Temos baixado o número de ocupação por aqui. Na enfermaria são 330 pacientes, desses 348. Na área de estabilização são 18 pacientes. Transferidos com casos agravados foram 10, altas 64 e quebramos aí uma série de 4 dias sem nenhum óbito no ANB. Tivemos mais um óbito aqui no ANB. No Pacaembu, 200 leitos, ocupados 80 pacientes. Na ala de enfermaria são 75. Na área de estabilização, as semi-UTIs, 5 pacientes. Transferidos com casos agravados foram 6. Altas, boas notícias, 19. E nenhum óbito lá no Pacaembu. Ibirapuera, são 268 leitos, 187 pacientes internados neste momento, na última atualização. E na última atualização que recebemos do hospital de Heliópolis, esse já não é apenas de baixa e média complexidade, atende também casos mais graves, são 200 leitos, neste momento são 110 internados de acordo com o último boletim informativo. Michele e Celso. Obrigada, Garrafa. O Palácio do Planalto, em Brasília, amanheceu hoje coberto por tinta vermelha. O Gabinete de Segurança Institucional responsável pela proteção do edifício divulgou nota na qual disse que o Planalto foi vítima de um ato de vandalismo. E o presidente Jair Bolsonaro também se manifestou sobre os protestos. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele e Celso. Pois é, esse ato de vandalismo de hoje cedo lá em Brasília foi provocado por um homem aí de 29 anos de Goiânia que não teve o nome revelado pela Polícia Federal. Ele já está detido na sede da polícia lá em Brasília, aguardando por um defensor público. Ele utilizou, esse homem, um balde de 18 litros de tinta vermelha, além de sujar ali a rampa de acesso ao Palácio do Planalto. Ele também acabou sujando a grade de proteção, teve tinta até na calçada. O pessoal ali teve trabalho para limpar toda a sujeira. Ele vai responder por dano ao patrimônio com pena de 6 meses a 3 anos de detenção, porque o prédio do Palácio é tombado pelo patrimônio, um prédio histórico de 1960. Esse ato aí de vandalismo acontece no dia seguinte de manifestações pelo Brasil contra e a favor do governo Bolsonaro. Em pelo menos 20 capitais foram registrados atos contra o governo e em pelo menos 3, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, teve atos
defendendo o governo de Bolsonaro. Em Brasília, o presidente não participou do ato em apoio a ele, como aconteceu das outras vezes, ato que, mais uma vez, teve faixas consideradas antidemocráticas, com mensagens, por exemplo, pedindo o fechamento do Congresso e também intervenção militar com o Bolsonaro. Sobre os atos contra o seu governo, o Bolsonaro falou hoje que essas pessoas estão colocando a manga para fora e também falou que esses protestos contra ele são o grande problema da nossa atualidade. Bom, aqui em São Paulo, o ato, esse protesto contra o governo, o segundo final de semana de manifestações contra o governo Bolsonaro começou no Largo da Batata, na Zona Oeste, em Pinheiros, prosseguiu pacificamente também com dizeres contra o racismo e contra o fascismo, mas no final do dia, no começo da noite, teve confronto com a polícia militar. De acordo com a polícia, alguns manifestantes não respeitaram o acordo prévio de não saírem ali da área do Largo da Batata e por isso foi necessário fazer uso moderado da força, por isso houve confronto. Já a liderança dos manifestantes disse que essas pessoas não fazem parte do grupo e, portanto, seriam pessoas que se infiltraram ali no ato para provocarem esses atos de vandalismo, fizeram barricadas e também queimaram lixeiras que estavam pelo caminho. Voltamos com vocês aí no estúdio, Michele e Celso. Obrigada, Luciano. A queda de braço entre o governo do estado e os prefeitos do ABC Paulista, as 7 cidades que compõem a região seguem na fase vermelha da quarentena, a contragosto do que é defendido pelos prefeitos, que pedem que a decisão seja revista. Hoje, a Justiça de São Paulo suspendeu a reabertura de escritórios e concessionárias em São Bernardo do Campo e em Diadema, que havia sido determinada por decretos municipais. As prefeituras dizem que vão recorrer. Durante toda a semana passada, o Plantão da Saúde abriu espaço para o debate sobre a flexibilização do ABC Paulista e na Grande São Paulo. Perdão. Discussão que está longe de um acordo. Vamos ver com o José Paes. A região, que é sinônimo de comércio, anda assim, com praticamente todos os estabelecimentos fechados. Nas últimas semanas, o Plantão da Saúde abriu espaço para que os prefeitos do ABC Paulista falassem sobre a situação nos municípios. E a queda de braço com o Estado ficou evidente a cada depoimento. O que aconteceu? Não está havendo diálogo do governo do Estado com os prefeitos. Respeitando os índices que foram propostos, Santo André vai seguir o planejamento para uma retomada gradual e consciente, no mesmo ritmo que a capital. As 7 cidades que compõem a região seguem na fase vermelha da quarentena estadual, com funcionamento apenas dos serviços considerados essenciais. Os prefeitos já pediram para que essa decisão seja revista. Na visão deles, o ABC tem mais condições de relaxar a quarentena do que a capital, São Paulo, que foi colocada na fase laranja do novo decreto. Quem está nesse estágio pode reabrir com restrições os escritórios, as imobiliárias, os shoppings, o comércio e as concessionárias. Mesmo sem o aval do Estado, os municípios do ABC decidiram na última sexta-feira retomar as atividades em escritórios e concessionárias. Hoje, a Justiça de São Paulo suspendeu a medida em Diadema e São Bernardo. O morador daqui sairia para comprar na capital. Se lá o nível de infectados é maior, a possibilidade dele sair daqui, ir comprar lá e voltar infectado é grande e já é um problema. O segundo problema, uma concorrência desleal. Eu tenho aqui a Marechal Deodoro, que é o segundo ou terceiro corredor comercial mais movimentado do estado. Fica atrás da 25 de março. A Rua Marechal Deodoro, aqui em São Bernardo do Campo, é um dos principais pontos de comércio do município. E foi justamente para tentar evitar a circulação de pessoas por aqui que a prefeitura da cidade colocou aqueles 2 cavaletes ali na via, para bloquear a passagem. Mas essa medida não tem se mostrado muito eficaz, como vocês podem ver ali do outro lado da calçada. O local é o endereço de vários bancos e a aglomeração que a gente mostrou agora era exatamente para entrar em uma das agências. Muitas lojas tentavam burlar o decreto que mantém os estabelecimentos não essenciais fechados e o comércio ambulante acontecia sem pudor algum. 2.593 pessoas estão infectadas com o novo coronavírus em São Bernardo e 236 já morreram no município por causa da doença. Fica difícil, né? O povo não respeita e fica complicado. O povo só reclama, que a gente está trancado. Claro, a gente precisa trabalhar mais.
Enquanto continuar assim, não vai resolver nada. Tem muita gente e fiscalização está pouca. Realmente precisa aumentar um pouco mais aí a fiscalização. O culpado aqui são os governantes. Não tem outra pessoa culpada nisso aqui. É muito fácil falar, fica em casa, mas a hora que a pessoa sai na rua para resolver um problema de banco, é uma pouca vergonha disso aqui. O prefeito Orlando Morando foi contaminado pela Covid-19 no início da pandemia e chegou a ficar internado na unidade de terapia intensiva. Hoje, São Bernardo tem 67% dos leitos públicos de UTI ocupados e 2 hospitais novos que ajudam no combate à doença. De acordo com o prefeito, os números das cidades vizinhas à dele contribuem para que a região mude para a fase 2 da quarentena estadual. A gente pode começar a pensar na flexibilização porque a epidemia passa a ter, nesse momento, uma inércia própria. Ela já não está mais respondendo ao grau de isolamento que nós estamos nos permitindo. Mesmo com 3.628 infectados em Santo André, o prefeito Paulo Serra defende o distanciamento e não o isolamento social na cidade. Você evita aglomeração, ainda, claro, todas as atividades que tiverem no seu conceito aglomeração não serão permitidas, né, nessa primeira fase, mas que continua dependendo do esforço individual para a gente ter um resultado coletivo. Em Ribeirão Pires, a prefeitura registrava até ontem 219 casos de Covid-19 e 22 mortes por causa do novo vírus. Na cidade de Mauá, a taxa de ocupação dos leitos chegou a 90% na semana passada. Vale lembrar que o município de Rio Grande da Serra não conta com atendimento hospitalar. Já finalizamos o credenciamento também com o Hospital Vital, aqui da nossa cidade, para que a gente possa ampliar os leitos, para atender não só também pessoas que são vítimas do Covid-19, mas também das outras enfermidades. O trabalho a todo vapor ainda não tem data para voltar no ABC Paulista. Mas o trabalho para salvar vidas, esse sim, não pode parar. Eu abrir e a cidade de São Paulo ficar fechado seria incoerente também. Então, o que nós temos que fazer é atuar em conjunto, tratando a região metropolitana como um todo e principalmente o grande ABC. Então, é isso que nós vamos continuar seguindo. E o governador de São Paulo, João Dória, criticou hoje os municípios do ABC Paulista e da Baixada Santista por desobedecerem ao Plano São Paulo de reabertura gradual da economia. Ao ser questionado sobre a reabertura no comércio nessas regiões, Dória respondeu: prefeito que tem juízo obedece ao Ministério Público e à Justiça. A avaliação da decisão é a decisão da Justiça, a decisão correta, através do Ministério Público e também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A orientação cabe ao governo do Estado de São Paulo. E a recomendação para o comércio, especialmente, como você mencionou, de concessionárias de veículos, é seguir a regra estadual e obedecer à orientação da Justiça. Todo empresário sabe que desobedecer orientação da Justiça significam penalidades graves e agudas, inclusive no campo criminal. E o mesmo em relação a prefeitos. Prefeito que tem juízo obedece ao Ministério Público e obedece à Justiça, né? E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Renato Anginá, que é neurologista e orientador do curso de pós-graduação em neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além de presidente da Associação Brasileira de Traumatismo Crânioencefálico. O nosso tema é o risco da Covid-19 em pacientes com problemas neurológicos. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. No começo da pandemia, destacava-se muito o efeito respiratório da Covid-19. Hoje, sabe-se que ela é uma doença sistêmica e com grande capacidade de trazer danos também ao cérebro. Como o senhor descreve os problemas neurológicos que podem ser desenvolvidos pelo novo coronavírus? Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite aos espectadores. É um prazer estar falando com vocês e poder esclarecer sobre um assunto tão importante. Em relação ao impacto neurológico do coronavírus, não é uma novidade, né? Há muitas novidades em relação à Covid-19, mas o coronavírus, as outras vivências que nós temos em infecções anteriores, já se mostra um vírus que tem um certo, vamos dizer assim, uma certa atração por tecido neurológico. Então, ele às vezes se aloja em áreas neurológicas, pega carona
com os leucócitos e ultrapassa a barreira de proteção que nós temos no cérebro, que chama barreira hematoencefálica, causando eventualmente encefalites, não é? E também, às vezes, diretamente chega à região tanto do tronco cerebral como da parte alta da medula, podendo levar a quadros de fraqueza muscular, né? Isso mesmo em pacientes não internados, mas em pacientes internados isso é muito visto. Ele também altera a coagulação sanguínea, então isso nós já sabemos desde de relatos da China, né, dos casos iniciais, e essa coagulação sanguínea pode levar, desde também dos relatos iniciais, a quadros de AVC e quadros de vasculites também, de quadros de inflamações de vasos no cérebro. A grande novidade no sentido ruim, né, grande achado também, é que essas alterações que podem levar a quadros de AVC podem acometer também pessoas jovens. Então, nós temos muitos pacientes que chegam a um hospital com um quadro de AVC, de um derrame, né, em jovem, entupimento no vaso em jovem, e eles, hoje, a orientação já é acolhê-los como um paciente COVID, e pela rota de entrada que é dada nos hospitais para isolar os pacientes COVID dos outros pacientes, porque o risco de um paciente jovem apresentar AVC é muito menor do que um paciente idoso, e quando isso está acontecendo no meio de uma pandemia como essa, é um sinal de alerta que poderá ser um caso de paciente contaminado. É importante também lembrar que pacientes que têm esclerose múltipla e doenças neuromusculares crônicas, como esclerose lateral amiotrófica, miastenia graves, esses pacientes, eles não só pela própria debilidade pós-AVC, pós-trauma de crânio, não só pela debilidade que a própria doença pode levá-los, né, inclusive serem pacientes acamados, ou uma menor mobilidade, isso diminui a própria, assim, estar acamado, aumenta o risco de uma pessoa ter pneumonia, ter problemas no trato respiratório. Esses pacientes, eles também muitas vezes são imunossuprimidos. E a imunossupressão, nós não temos visto tantos casos assim, ainda bem, de pacientes acometidos imunossuprimidos, exceção feita dos pacientes oncológicos que frequentam os hospitais para tomarem suas medicações, porque provavelmente, com todo o alerta que foi dado desde o início da pandemia, muitos desses pacientes, independente da classe social, têm se resguardado, e as leis dos diferentes países, inclusive no Brasil, protegem esses indivíduos para que eles não, inclusive os médicos imunossuprimidos, que eles não se apresentem ao trabalho, eles não precisam, eles podem guardar o isolamento domiciliar de maneira bastante absoluta. Então essas pessoas já sabem que eles são um fator de risco maior e eles já ficam mais resguardados, por isso acabam se expondo menos, sendo menos acometidos. Mas quando são, geralmente os quadros eles tendem a ser piores do que os pacientes não imunossuprimidos. É importante também dizer, desculpa, só para completar, que os pacientes, porque é muito comum os pacientes perguntarem isso para nós, né? Então acho que num veículo de tão grande penetração como vocês, né, dizer que os pacientes com epilepsia não têm risco aumentado em relação à Covid. Ah, muito bom, doutor. Doutor, então, para a gente encerrar, vendo aí que todo mundo pode estar sujeito a algum problema neurológico, né, que a Covid também afeta essa parte, há algum indício que a pessoa pode ficar atenta em casa, se começar a sentir, sei lá, um formigamento, alguma coisa? Em que momento, algum sinal neurológico que algo não está bem, a pessoa deve procurar um médico, doutor, ou um hospital, né? Existem, obviamente, quem tem que procurar o hospital são aquelas pessoas que já têm um acometimento respiratório ou uma fraqueza maior, ou seja, já tem uma necessidade de um suporte maior. Existem 80%, ainda bem, das pessoas vão apresentar quadros mais leves, mas os quadros, os sintomas neurológicos que desde o começo são evidenciados pela doença é a falta de sentir ou diminuição de sentir o cheiro, gosto, né? Muitos pacientes têm dor de cabeça, uma dor de cabeça atípica para eles, ou seja, não uma dor de cabeça comum.
Às vezes quadros confusionais, principalmente pacientes idosos, mas pacientes com menos de 50 anos também pode acontecer, porque às vezes eles são acometidos por quadros de encefalite, né? Sinais sugestivos de AVC, aí tem que correr para o hospital, e às vezes também pode acometer esses pacientes com uma síndrome de Guillain-Barré, que começa de baixo para cima, ou seja, fraqueza nas pernas e vai ascendendo. E é uma doença que precisa procurar o hospital, porque pode depois levar até a insuficiência respiratória, então esse paciente precisa de tratamento hospitalar, além da fraqueza muscular, como eu já citei. Muito obrigada, doutor Renato Anguiná. É Anginá ou Anguiná, doutor? É Anguiná. Anguiná, doutor Renato Anguiná, neurologista, orientador do curso de pós-graduação em neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Traumatismo Crânioencefálico. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor. Uma boa noite. Uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Uma boa noite para todos. Boa noite. Uma população de mascarados que esconde sorrisos por uma boa causa, a prevenção contra o novo coronavírus. E para convencer quem ainda não aderiu à moda, campanhas de prefeituras e até de um artista de rua criaram iniciativas para chamar a atenção para a importância da proteção. Vamos ver com José Paes. A pandemia do novo coronavírus mexeu com a ordem natural de muitas coisas. Sobrou até para os ditados da língua portuguesa. Aquela máxima de que a vida imita a arte, por exemplo, se inverteu completamente. O grafite nessa parede no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, foi adaptado para representar o atual cotidiano das pessoas. É a arte imitando a vida, um jeito diferente de conscientização. Quando veio essa pandemia, aqui na Brasilândia o índice de Covid-19 até agora está muito alto. E na mesma hora eu gostaria de conscientizar a população daqui da Brasilândia, onde eu moro, a usarem máscara. O Digão é grafiteiro e responsável tanto por esses grafites que você está vendo, quanto pelas máscaras colocadas nos desenhos. Elas são improvisadas com sacola plástica branca e fita crepe e só vão permanecer nas obras enquanto durar a pandemia. A gente quer que ela seja improvisada para nós, a gente quer tirar isso o quanto antes, né? Então eu achei que não era interessante eu pintar a parede, sim improvisar com sacola plástica e fita crepe, mostrando a utilização da máscara, né? A ideia bacana também foi adotada pela Prefeitura de São Paulo em conjunto com o Estado. As autoridades resolveram colocar máscaras em 16 monumentos da capital, tudo para deixar à vista de todos um dos métodos mais básicos de combate à Covid-19. Só que mesmo com toda a repercussão positiva, a medida durou apenas 5 dias. Já aqui em Santo André, os 3 principais monumentos da cidade seguem usando máscaras. Essa daqui atrás de mim é a estátua do João Ramalho, o fundador do município. Segundo a prefeitura, essa iniciativa de conscientizar as pessoas sobre a importância do uso do item durante esse período de pandemia já vem dando bastante resultado. Pelo próprio visual que nós podemos observar nos eixos comerciais, nos eixos de transporte coletivo, a gente percebe que 85% da população está usando máscaras na cidade de Santo André. Desde o último dia 13 que a cidade do ABC Paulista pôs em prática esse tipo de intervenção nas obras de curadoria do poder público. O monumento ao imigrante italiano e a estátua do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, são as outras 2 esculturas que ganharam máscaras em Santo André. A prefeitura também tem investido forte na questão da prevenção. Então, com a distribuição de máscaras gratuitas para as populações vulneráveis que não têm condições de adquirir a máscara e todo o processo de conscientização. Além dos leitos assistenciais, nós precisamos ter a conscientização da população de que só coletivamente é que nós vamos vencer esse vírus. Essa noção de consciência da força do trabalho coletivo fez com que o Digão homenageasse a amiga Daniela. Ela é fisioterapeuta de um hospital filantrópico na capital e foi o único rosto desenhado com máscara pelo artista. De primeira eu fiz ela toda equipada, da forma que eles trabalham, né? E quando passar essa pandemia, com certeza eu vou tirar todo esse equipamento dela e fazer uma arte com ela mostrando um sorriso de vitória. Algumas das máscaras inseridas pelo Digão nos grafites acabaram rasgadas por causa da ação do tempo e já mostram, mesmo que de maneira tímida, os sorrisos escondidos por trás do novo coronavírus. Sorrisos produzidos pela arte e que não recusam imitações da vida real.
E nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde para a nossa segunda entrevista do dia o médico Dr. José Rodrigues Pereira, pneumologista, coordenador da equipe de pneumologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Com ele nós vamos tratar da mudança da percepção da Covid-19 sobre os danos aos pulmões. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Plantão da Saúde. Boa noite, Michele, Celso. Queria agradecer aqui a participação. É uma honra fazer parte aqui do programa e trazer algumas informações do dia a dia que a gente tem no combate ao coronavírus. Aliás, tão necessárias em tempos de tanto desserviço, né, doutor? A honra é nossa, viu, doutor? Olha, doutor, a gente viu aí que essa doença é uma doença sistêmica. Então, ela ataca a parte neurológica, como a gente conversou com o doutor Renato anteriormente. Ela afeta rim, afeta pulmão e tudo mais. Mas ela continua sendo principalmente uma doença pulmonar, uma doença que ataca as vias respiratórias, ou já não se tem mais essa visão? Bom, a visão continua sendo essa. É uma doença principalmente respiratória, mas cada vez mais que a gente tem experiência aqui com a infecção pelo coronavírus, tem sido visto que há uma afinidade maior pelo pulmão, desculpe, isso é verdade, mas tem outros órgãos também, sistemas que existe essa afinidade. Seriam sistema nervoso central, então, como o colega falou, questões neurológicas, a parte cardíaca, a gente tem visto muita pericardite, miocardite, então acometimento cardíaco associado, relacionado ao coronavírus, acometimento renal, acometimento do trato gastrointestinal. Então, apesar de ser mais frequente a questão respiratória, outros órgãos e sistemas também estão envolvidos. Doutor, a gente sabe que infelizmente tem uma chuva de fake news que circula em todos os aparelhos celulares Brasil afora e com muita desinformação. Então, gente minimizando a doença, achando que é um terror da mídia, que tudo isso não é como se mostra. O senhor está na linha de frente. O senhor acompanha de perto justamente as pessoas que sofrem com a questão do acometimento pulmonar. Como têm sido os casos e o que as pessoas sofrem no momento que elas acabam adoecendo e com gravidade? Bom, a gente tem apresentações diversas da infecção pelo coronavírus, desde um caso extremamente leve, que passa praticamente desapercebido, como os casos críticos. Então, a gente tem casos leves, moderados, graves e críticos. Essa seria a nossa classificação. Então, os pacientes que se apresentam à unidade de emergência, normalmente eles têm algum sintoma mais importante. No começo do quadro, qualquer sintomazinho gripal, as pessoas procuravam, houve um pânico realmente no início aqui da pandemia. Hoje tem um pouco mais de informação, mas as pessoas têm se apresentado ao pronto-socorro, são pessoas que têm uma febre persistente, começam com um quadro de falta de ar, realmente já não existe uma demora maior à procura do serviço de emergência. E uma das coisas mais angustiantes que tem é justamente a falta de ar. É um dos sintomas que, assim, para qualquer pessoa que tem asma, que tem bronquite, se você perguntar para elas, é o que realmente mais angustia, mais preocupa e traz ansiedade que vai potencializando aqui o sintoma. Quando esses pacientes se apresentam, então, à emergência, a gente faz uma rotina laboratorial, o teste COVID, o PCR, aquele cotonete que é colocado no nariz, demora 1 dia, 2 dias o resultado. Então, o que a gente tem utilizado como uma ferramenta para levantar uma hipótese mais forte tem sido a tomografia. E a tomografia, quando se apresenta alterada, com alterações características, a gente já classifica como, pelo menos, um quadro de COVID moderado. Um resultado positivo, confirmando o COVID, com acometimento tomográfico, é um caso moderado pelo menos. Ou seja, só de observar aquele pulmão, pela experiência, durante esse processo, já dá para perceber, independentemente do teste, que o paciente tem COVID. Sim, então é uma combinação de sintomas aliado à alteração tomográfica e alterações laboratoriais. Então, mesmo sem o resultado ainda positivo, a gente já consegue inferir que provavelmente esse diagnóstico é de uma infecção pelo coronavírus e proceder da forma adequada, seja a internação ou orientar o paciente a monitorar os sintomas em casa.
Doutor, 2 perguntas em uma, vamos lá. Eu tenho uma amiga, ela tava com muita dor de cabeça, sem olfato e paladar, e ela não queria ir para o hospital. Ela estava respirando bem e tal, mas a mãe dela fez ela ir para o hospital e ela foi diagnosticada com Covid e com um comprometimento de 25% do pulmão já. E ela teve que ficar internada. Ela já está bem, já está em casa. Então, assim, como assim? Ela falou assim, olha, se eu tivesse demorado mais um pouco, de repente eu estaria muito pior. Então, assim, ela foi até que, digamos, no começo. É possível isso de você estar com 25% do seu pulmão comprometido e ainda não estar sentindo uma falta de ar? E a outra pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, depois que a pessoa tem essa doença, o pulmão volta a ficar bom de novo ou ele fica com alguma sequela? Michele, essas são ótimas perguntas, ótimas. A gente tem levado muito em conta essa questão do sintoma respiratório, a falta de ar, que realmente é algo que assusta muito o paciente e geralmente mostra que existe um comprometimento pulmonar importante. Nem sempre o acometimento pulmonar ele vai de encontro com o sintoma respiratório. Isso aí tem acontecido de forma muito frequente, não digo nem só por conta da dor de cabeça, e aí vai fazer uma triagem inteira, avaliar o pulmão já que veio um resultado positivo e a gente vê um comprometimento. Eu não diria talvez de 25%. Geralmente, então, os radiologistas têm colocado até 25%, de 25% a 50% e acima de 50%. Tá. Com 25% é esperado que algum sintoma respiratório exista. Eu já vi casos, e assim, não foram 2 ou 3, foram alguns, pacientes que se apresentaram à unidade de emergência com diarreia, às vezes com sangramento intestinal, e aí então, sangrou o intestino, internação. Vai fazer uma tomografia de abdômen e geralmente no protocolo corta um pouquinho, a tomografia de abdômen, os campos inferiores pulmonares e a gente vê alterações no parênquima pulmonar. Quando é feita uma tomografia de tórax, realmente vê que existe um acometimento mais importante, aí que a suspeita de Covid é feita e vem positivo. E o primeiro sintoma foi intestinal, não pulmonar. Olha que coisa. E depois fica uma sequela no pulmão ou a pessoa volta a respirar normalmente? Bom, essa é a dúvida que a gente tem. Ainda não sabemos. Em relação ao que se sabe sobre o Covid e a experiência do dia a dia, o que eu posso te falar é que a grande maioria dos pacientes, a absurda maioria, persiste com alterações tomográficas por mais de um mês. E os sintomas respiratórios, eles também podem perdurar por esse período, por algumas semanas, 2 meses. Pode ser tosse seca, é muito frequente, eu tenho visto bastante. Um pouco de falta de ar também, alguma coisa residual, não igual no início do quadro, mas algo residual. E uma fraqueza generalizada. Se a gente levar em conta o que já se tem de estudo baseado no SARS, MERS, que aconteceu em 2003, 2012, 2013, respectivamente, então esse dano pulmonar ele pode ser permanente e a recuperação funcional pulmonar pode demorar até 2 anos para que isso aconteça. Nossa Senhora. Tá, olha, a gente vai precisar dar uma paradinha agora na entrevista, porque o Ministério da Saúde está dando uma coletiva neste momento. Olha só. Pois é, e ele está falando justamente sobre a mudança do comportamento do Ministério em relação à revelação dos dados. Vamos acompanhar um trechinho. A partir do momento que nós tivemos a nova plataforma, que está sendo apresentada hoje pelo Elcio, a gente vai conseguir fazer essa migração e aí lá, assim, a gente tem dados mais consistentes, robustos e que a gente possa ter uma dinâmica com mais qualidade e mais profundidade em relação ao coronavírus, a casos, óbitos, por diversos outros fatores relacionados ao Brasil. Então, essa é uma parte do trabalho que a gente tem desenvolvido junto ao no Ministério da Saúde e conforme vocês podem ver agora, o site acabou de ser atualizado, nós tomamos a decisão de pactuar. Os estados informam por meio das planilhas até um determinado horário, que era 6 horas, a gente está diminuindo, baixando para 5 horas da tarde, para que às 5 horas da tarde a gente comece o processo de validação, para que no máximo às 6 horas nós possamos atualizar as informações, tanto para o painel coronavírus como para outra plataforma. Essa é o retrato geral das informações.
Que bom que o governo decidiu manter a transparência na divulgação dos dados, que é importantíssimo para o combate à pandemia. Mais detalhes no Jornal da Gazeta e amanhã também a gente tem, portanto, os números atualizados da Covid-19. Agora, doutor, aproveitando essa deixa, né, havia por parte do Ministério da Saúde, quem falasse numa supernotificação. Por outro lado, os especialistas alegam que existe uma subnotificação. Pela sua experiência, acompanhando o que nós tínhamos antes de problemas respiratórios no passado, com os números fatais que a gente tem nesse ano, dá para dizer realmente que existe subnotificação nos casos de Covid? Pela sua experiência, claro, no hospital onde trabalha. Em se tratando de Brasil, conhecendo a realidade, eu hoje trabalho exclusivamente no serviço privado, mas já trabalhei no SUS também. Então, existe subnotificação de todas as doenças que compõem ali o CID, o Código Internacional de Doenças. Então, infelizmente, o sistema de saúde do Brasil ele é completamente heterogêneo. A gente tem uma realidade do serviço privado e uma realidade do serviço público. E nem sempre as pessoas do serviço público têm acesso a uma medicina de qualidade e o diagnóstico é feito da forma adequada. E isso seja para coronavírus ou para qualquer outro tipo de doença, respiratória ou não. Então, eu tenho certeza que existe subnotificação, inclusive do que eu tenho acompanhado. Então, os diagnósticos têm sido feitos ou em ambiente hospitalar e agora que existe a possibilidade de ser feito em laboratórios externos, antes a gente não tinha, eu pago o exame. Não tem disponível. Hoje tem. Então, como existe um custo ainda que as operadoras de saúde não cobrem, o SUS não cobre para fazer ambulatorial, eu tenho, por exemplo, familiares de pacientes que foram confirmados ali com casos de coronavírus, que falam, eu tive sintoma, tudo, com certeza eu tive, então eu vou fazer o teste para quê? Então já entra como uma subnotificação e a gente acaba perdendo realmente a informação, qual que é o número total de casos, inclusive qual que é a mortalidade real do coronavírus. Doutor, última perguntinha, rapidinha, se é fato ou fake. Recebi minhas notícias aqui, que pessoas assintomáticas, ou seja, que não têm sintomas de gripe, não transmitem o novo coronavírus. É verdade? Bom, como tudo sobre o coronavírus, a gente está estudando, está aprendendo, então todas as teorias são válidas. É claro que para a gente definir esses pontos é necessário estudo randomizado ou então alguma coisa em prática não baseado só em moldes laboratoriais. O que a gente sabe é que a pessoa que se contamina com o coronavírus tem um período, uma fase assintomática, e após 3 dias, mais ou menos, ele já começa a apresentar sintomas e já poderia transmitir o coronavírus para uma pessoa realmente ali do contato próximo. Então, respondendo à pergunta, eu diria que não é algo impossível, de forma alguma, mas no evoluir da doença, então aumentando a carga viral, aumentando o número de cópias, quanto maior a carga viral, maior o risco da gente eliminar vírus que contaminam outras pessoas. A fase assintomática seria uma fase de menor contágio, porém perigosa, porque se a pessoa não sabe que tem o vírus, não tem sintoma nenhum, então não tem como se precaver do contágio para as outras pessoas. Muito obrigada pela entrevista, Dr. José Rodrigues Pereira, pneumologista, coordenador da equipe de pneumologia da Beneficência Portuguesa, um médico sensacional aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu, doutor? Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado, gente. Boa noite para você. Volte sempre. Agora nós vamos para o nosso giro de notícias, falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte. Quando volta ao esporte? Vamos para o giro de notícias. Muitos jogadores brasileiros podem acabar perdendo o reinício da temporada em um dos principais centros do futebol na Ásia. O campeonato chinês deve ser retomado no próximo dia 24 de junho, mas com muitos desfalques. Temendo uma segunda onda de infecção pelo novo coronavírus, as autoridades chinesas suspenderam temporariamente a entrada de estrangeiros no país. Dessa forma, vários atletas que deixaram a China após a paralisação do campeonato local estão impedidos de voltar.
caso de nomes importantes como o zagueiro Miranda, os meias Paulinho e Renato Augusto, os atacantes Roger Guedes, Anderson Talisca, Allan Kardec, Alex Teixeira. Os clubes brasileiros monitoram a situação e podem tentar o empréstimo de alguns desses jogadores. Todo mundo na época que sair da China. Seja bem-vindo, Flávio Prado. Olá, muito boa noite. E agora a China não está deixando eles voltarem, é isso? É um problema, boa noite a todos, é um problema de que o Brasil não está exatamente bem cotado internacionalmente pelo combate do vírus. E aí fica difícil para que as autoridades chinesas, que têm a coisa sob o relativo controle nesse momento, aceitem a volta dos jogadores. Isso vai ser um problema muito sério para o futebol brasileiro em geral, até para a volta da Libertadores. Por que o Uruguai, Argentina, Paraguai, que tem tudo bem controladinho, vai receber uma delegação brasileira? Ou mandar uma delegação aqui para o Brasil, para uma Libertadores, para uma Sul-Americana? É bem complexo isso. Ainda mais quando eles estão fazendo a lição de casa para combater a doença. Isso. E aqui está essa várzea. Mas olha também o tamanho desse país e olha o nosso tamanho, né? Nós somos um país continental. Mas ainda proporcionalmente a coisa está muito desequilibrada. Se você comparar os números da Argentina por milhão de pessoas e o Brasil... Está dando 3 por 10, mais ou menos. A diferença é gigantesca. Ai, não me desanima, Celso. O Flamengo segue trabalhando a todo vapor, mais animado ainda após a renovação do treinador Jorge Jesus até junho de 2021. Olha que beleza! O clube tem promovido testes periódicos em jogadores e integrantes da comissão técnica. Hoje, o presidente Rodolfo Landim revelou que, ao todo, 9 jogadores tiveram contato com o novo coronavírus. As identidades dos atletas não foram reveladas. O dirigente destacou ainda que, após os primeiros testes, quando 38 resultados deram positivo, mas nenhum exame detectou a Covid-19. A situação ainda é muito delicada, especialmente no Rio de Janeiro, que tem questionado, né, Flávio, a flexibilização pela justiça. O Flamengo, ele forçou muito a barra, desde o começo, né? Aliás, o Flamengo, que ele se acertou administrativamente, ele não tem se acertado em termos éticos. Não é a primeira vez que o Flamengo ignora um problema, né? Já teve o problema dos meninos do Ninho do Urubu, ele começou a dispensar funcionários logo que começou a pandemia, e agora esse fato aí, esse ato. É um risco. Mas, enfim, os jogadores têm famílias, eles são atletas, mas tem uma avó, tem um avô que eles podem voltar para casa, crianças. Enfim, é um risco que o Flamengo está correndo. De acordo com reportagem do portal UOL, uma reunião realizada agora há pouco entre Luciano Hosckmann, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e Francisco Vargas, secretário de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, pode ter redefinido a data para a volta do campeonato estadual, que passaria do dia 15 para 19 de julho. Se esse calendário for ratificado, a final do Gauchão deve acontecer dia 9 de agosto, dia dos pais. Até o momento não houve confirmação oficial. O que vocês acham disso? E o curioso, né, Flávio, que eles estão tomando uma iniciativa sem então parecer ainda na CBF em relação quando vai começar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Mas os gaúchos, eles têm a pandemia relativamente controlada, desde o começo, isso é uma verdade. E há também uma certa dissidência entre os clubes, não é todo mundo que está querendo treinar. Grêmio e Inter chegaram a ser proibidos, depois eles voltaram, mas lá há um relativo controle. E você vê, eles estão empurrando a data mesmo com esse relativo controle. Alguém vai ter que começar. Os estados do Sul, pelo menos em tese, estão melhores. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles têm um relativo controle da situação. Uma reunião esta semana pode definir o calendário da volta do campeonato estadual aqui em São Paulo. A Federação Paulista de Futebol enviou hoje ao governo do estado um cronograma para a retomada do futebol, o terceiro diferente desde a paralisação das competições em março. Os dirigentes entendem que os treinos já poderiam ser retomados. A resposta das autoridades deve sair quarta-feira, 3 da tarde, e vai pautar a videoconferência que acontece logo em seguida com os representantes dos clubes da primeira divisão para definir o calendário da retomada. Eles têm feito várias reuniões, há um consenso, havia um consenso, né, de só voltar quando tudo estivesse ok. E eu não vi melhoria nenhuma, pelo contrário, né? As coisas estão complicadas. Mas há uma pressão. Está no plano São Paulo. Está na sexta fase. E eles vão tentar pedir para o governador para antecipar. Mas eu não sei baseado em quê, porque, infelizmente, a situação aqui na nossa cidade, no nosso estado, principalmente na nossa cidade, está muito complicada ainda.
Mesmo sem uma data definida para a volta do futebol em São Paulo, uma coisa é certa: para concluir todas as competições previstas para 2020, o calendário vai ficar apertado. Pensando nisso, o presidente da Federação Nacional dos Atletas de Futebol, Felipe Augusto Leite, chegou a sugerir a redução do intervalo mínimo entre partidas de 66 para 48 horas. Mas após consultar os jogadores, teve que voltar atrás, né? Dor de cabeça para a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que estuda encerrar a atual temporada só em janeiro de 2021, porque aí também o atleta não se recupera, né, Celso? Sim, e esse intervalo de 72 horas foi uma conquista dos atletas, né, Flávio? Seria um retrocesso. É uma exceção, eu só espero que não vire uma regra e talvez sobre as datas da Libertadores, aquele problema que a gente falou. E só uma notícia acabou de sair, a CBF acabou de liberar 115 milhões de reais de socorro aos clubes da Série A e Série B, 100 milhões para a Série A, 15 para a Série B, mas não será doação como para a D e C e para o feminino. Eles terão que pagar e a garantia será o dinheiro da televisão, das cotas de televisão. Muito bem. O Plantão da Saúde dessa segunda-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações e o esclarecimento de dúvidas para você que está em casa cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. O Flávio Prado volta na sexta-feira. É isso aí. Nós nos reencontramos amanhã, como tem sido de costume, com a presença de especialistas para falar sobre o novo coronavírus. Boa noite, boa semana e fique agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã.